Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vou comentar o capítulo 15 ou 16, nem sei, enfim, o último capítulo de A Formação da Literatura Brasileira de Antônio Cândido, uma obra sobre a qual fizemos leitura compartilhada neste ano de 2020. Vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, toda a divisão de capítulo que a gente fez, né, para ler aos poucos essa obra em 2020 e a indicação de vídeo, né? Então, assim, sempre li um trecho no mês seguinte vídeo. Então, em dezembro, estou comentando o trecho que a gente leu em novembro, né? O último capítulo. E assim encerra. E se você não está acompanhando aí essa questão pelo Instagram, pela comunidade aqui do YouTube, já logo aviso que em 2021, no primeiro trimestre, a gente vai ler Raízes do Brasil. A minha edição é essa aqui, uma edição comemorativa de Raízes do Brasil, obra que vocês escolheram para lermos no primeiro trimestre. Por que só o primeiro trimestre? Porque é uma obra curta. Essa minha aqui tá gordinha porque tem muitos textos, né? Uma edição comemorativa, então tem muitos textos de pós-fácil, prefácio, enfim, um monte de coisa. Mas o texto em si não é longo, então em 3 meses dá, tá? Então de janeiro a março vamos ler. E aí eu já fiz a divisão, deixei no Instagram, deixei na comunidade do YouTube, quem não viu ainda. Vamos ler no mês seguinte, comentar o trecho do mês anterior. Então vamos começar em janeiro até março. Os vídeos vão de fevereiro a abril. Aí depois a gente começa a ler outro, é sempre não ficção, tá? Agora vamos ao Antônio Cândido. Aqui, neste último capítulo, ele fala de crítica, né? Durante todo o livro, ele se alternou entre poesia e prosa. E aqui, por último, ele deixou a questão da crítica, a formação da crítica brasileira. Se ele disse lá no comecinho, na introdução, que fez esse recorte, né? Que o livro abrange 1750 a 1880, porque antes de 1750, ele disse que não havia literatura brasileira como sistema. Havia iniciativas isoladas, não havia produção de livros. Mesmo em 1750 não havia tipografia, né? Tipografia veio para o Brasil, ou seja, livros impressos aqui no Brasil apenas com a vida da família real. Então a gente tinha manuscritos, muita coisa assim avulsa, então não tinha nenhum incentivo, não tinha público letrado, né? Pouca coisa, tudo muito pouco representativo. Então, imaginem que a crítica também demorou, né? Se a formação de um público demorou, imagine a crítica. Então, a gente só pode falar de crítica de literatura brasileira com o romantismo. É isso que ele fala, ó. No Brasil, a crítica se estabeleceu com o romantismo, por conta dessa situação que eu acabei de citar a vocês. Não havia como, não tinha um sistema, uma infraestrutura para ter crítica aqui. Ele fala assim: a crítica romântica brasileira se baseia na teoria do nacionalismo literário, cujo iniciador foi, para a nossa literatura, um estrangeiro, intelectualmente pelo significado histórico franco-brasileiro, Fernand Denis. Eu vou ler, eu destaquei alguns trechinhos aqui que eu vou ler, ó. Embora os povos primitivos tenham poesia autêntica, o romantismo aparece realmente com o cristianismo, com a noção de pecado, os dramas da consciência, o dilaceramento interior. É a literatura medieval, o drama de Calderon e Shakespeare, e deve ser o rumo da literatura moderna, de que a alemã é o paradigma. É toda aquela situação que eu já comentei em algum vídeo aqui, desta série mesmo, comentando dessa playlist, algum vídeo dessa playlist comentando essa obra, quando eu tô falando do romantismo, toda aquela situação do isolamento burguês, isolamento do burguês, né, condição para o romantismo e tal. É disso que ele está falando. Agora, um outro trecho importante que eu destaquei é: por estas bases, podemos imaginar em Denis um processo mental mais ou menos do seguinte teor, 2 pontos. Não se deve imitar servilmente os clássicos, muito menos o Brasil, que, sendo país novo, há de procurar a expressão literária própria que exprima o seu gênio. A literatura vem de baixo, e os próprios primitivos têm capacidade poética. Os primitivos brasileiros são os índios, que, consequentemente, devem ser tema literário e fonte de inspiração. Os sentimentos dominantes na literatura serão, portanto, o nacionalismo, o indianismo e o cristianismo, pois este foi o ideal que dirigiu a nossa colonização. Ou seja, se ao me ouvir ler esse trecho tiver a mente
José de Alencar, não deve ser por acaso, né? A gente está aqui com um crítico dizendo o que deveria ser matéria da nossa literatura. Percebam, é o índio, e assim, neste momento, o século XIX, fazia todo sentido isso, gente, com todo aquele discurso do nacionalismo e tal, buscando origens e tal. E quais eram os povos daqui, da América? Os indígenas, né? Não eram africanos. Então, assim, muita gente fala, ele era racista, ele podia ser racista, mas a questão é se a ideologia do momento era buscar as raízes, o primitivo, a exaltação do nacionalismo, ele vai trazer o índio como uma figura heróica, como uma expressão do nacionalismo, né? O povo que estava aqui antes da chegada dos portugueses, o casamento perfeito. É claro, aquela visão bem romântica, o casamento perfeito do português com o índio e tal, e os negros ficam de fora. Aqui era um continente de indígenas, não de africanos. Então a gente tem que pensar por este lado também. Agora falando da teoria da literatura brasileira. A crítica brasileira do tempo do romantismo é quase toda muito medíocre, girando em torno das mesmas ideias básicas, segundo os mesmos recursos de expressão. Depois ele fala assim: devemos, pois, entender por crítica no período estudado, em primeiro lugar, as definições e interpretações gerais da literatura brasileira. Em seguida, os esforços para criar uma história literária, superando a crítica estática e convencional do passado. Finalmente, as manifestações vivas da opinião a propósito da arte literária e de seus produtos atuais. Então, não dá simplesmente para as pessoas começarem a ter uma massa crítica, né, a produzir conhecimento crítico, sem antes fazer um diagnóstico, sem antes fazer um levantamento da nossa história literária, do que tinha aqui. Então, assim, você tem que partir do que já tem, conhecer o que já tem para criar algo novo. Então, são etapas essenciais para qualquer coisa, né? Então, você tem que beber no cânone, se voltar ao cânone, para não reinventar a roda mesmo, para não falar bobagem e tal, depois a partir disso criar alguma coisa. E aí ele fala da crítica retórica. Ó. O romantismo e o nacionalismo legaram uma grande aversão pela retórica e a poética dos neoclássicos, que pareciam representar o próprio código da escravidão literária. A partir do momento que você começa a investigar e a conhecer, você também começa a ter preferências, né? Você começa a negar, exaltar uma coisa, negar outra, fazer ali uma seleção, uma organização. É um processo que eu considero natural. E aí, não tem uma parte aqui que ele fala da formação do cânon literário. E ele fala das etapas da formação do cânon literário, que é a primeira, publicação de textos, a segunda, uma investigação biográfica e a terceira, a história literária, né? Faz parte desse processo que eu falei para vocês. Na última subdivisão, ele fala da crítica viva. E aqui ele fala de alguns críticos, né? A gente já está no momento em que já tinha uma historiografia da crítica, já tinham investigado bem, e aí algumas pessoas, alguns estudiosos, literatos começaram a se destacar ao fazer uma crítica um pouco mais consistente. Um deles é, o que foi uma surpresa para mim, Álvares de Azevedo. Eu não sabia que ele tinha sido crítico literário. O Cândido fala dele, assim, o Cândido sendo Cândido, né? Assim, ele não joga confete em ninguém, ele fala o que ele tem que falar. Olha o que ele fala do Álvares de Azevedo. Neste estudo aparecem, talvez, da maneira mais equilibrada as qualidades e os defeitos de Álvares de Azevedo como crítico. A sua análise de texto é descritiva, baseada em longas transcrições. A essência do seu método são as comparações. Como a do estilo são os apostos, as antíteses, as aproximações. No outro caso, com apoio forte das digressões e associações de vários tipos. Os juízos vêm geralmente encartuchados nesses processos. Aí, abre aspas. Dom Juan não é livro de epigramas, como os de Horácio. Traço. Parasita imperial e Boileau. Traço. O abade. Isso é um juízo de valor, né? Então, assim, tem nada de distanciamento. Na verdade, uma crítica não é um texto científico. Ter imparcialidade não faz sentido. Seria um tiro no pé. Pensando no gênero. Mais um trecho, abre aspas. A alma do poeta é como o sol, travessão, traço. Nem há fisga de túmulo ou grade negra de calabouço onde não corra a luz
onde não corra a luz uma réstia, uma esperança no oiro dessa luz. Nossa, parece que ele tá fazendo poesia ao invés de fazer crítica. Aí ele fala do Alencar e do Távora, tal. Deixa eu ver o que mais ele destaca. Aí ele falando do Távora. As suas considerações constituem o primeiro sinal no Brasil de apelo ao sentido documentário das obras que versam a realidade presente. É aquilo que eu comentei no último vídeo, né? Quando eu comentei que tinha lido uma obra do Távora. Ele parece estar fazendo um documentário, realmente, com lição de moral e tudo mais, e menos literatura. Ele não tem um texto literário, sabe? Não tem uma qualidade literária ali, embora seja relevante o que ele apresenta. Trechinho que ele comenta o Alencar. Assim, Alencar reconhece a legitimidade nacional das pesquisas essenciais do romance, liberto do pitoresco em benefício do humano, social e psicológico, do humano contemporâneo, que nos toca de perto e envolve a sensibilidade com seus problemas. Não se trata mais, com efeito, de ser brasileiro a Chateaubriand, o que no fundo é, como vimos há pouco, aceitar uma visão do estrangeiro inclinado a ver o exótico e, confinando a eles os escritores, negar-lhes acesso aos grandes temas universais que o neoclassicismo implantara aqui. Ou seja, ele está falando de uma libertação, né, do Alencar, libertação de influência europeia. Ele se liberta em vez de ficar repetindo a receita que não fazia muito sentido aqui, pensando numa produção nossa. Não que o fato de ter uma inspiração europeia não seja algo relevante, mas a gente precisava de produção local, crítica local, sobre a realidade local. E aqui, para o finzinho, ele fala de um texto que é fabuloso, né? Ele não comenta, ele cita o instinto de nacionalidade do Machado de Assis. Ó. Essa tomada de consciência repercutiria imediatamente no jovem Machado de Assis, cujo artigo Instinto de Nacionalidade, de 1873, foi feito para o periódico que José Carlos Rodrigues publicava, então em português, nos Estados Unidos, representa o desenvolvimento do tema de Alencar e a superação das suas próprias ideias em artigos anteriores. E aí ele escreve mais 2 parágrafos e finaliza a obra. E assim é, Antônio Cândido. Eu adorei ler essa obra. Eu acho que se não fosse essa empreitada, né, de ler com vocês durante esse ano, muito provavelmente eu não a teria lido inteira agora, porque eu já tinha lido trechos, né, para faculdade, tudo, mas lido tudo não. E eu não sei quando eu faria isso se não fosse esse compromisso público, né? Por isso que é bom a gente se comprometer. A gente arruma pra cabeça, mas também se não for assim, a gente não dá conta de um monte de coisa. Eu, por exemplo, ganhei essa obra aí do Sérgio Buarque de Holanda, ó, tem até aqui o papelzinho do presente, da data 11 de junho de 2007 que eu ganhei esta obra. E não li até hoje. Que vergonha. Uma falha na minha formação, mas a gente vai resolver isso rapidamente. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, e de curtir o vídeo, que me ajuda bastante. Muito obrigada, beijo.